Em 1834, Benoît-Émile Clapeyron unificou as leis dos gases ideais na equação contendo todas as variáveis de estado, que ficou conhecida como Equação de Clapeyron. Simbolismo: PV igual a nRT-R, constante universal dos gases. Nesta tabela, são apresentadas as unidades das grandezas de estado dos gases. A coluna do meio segue as propostas da IUPAC e do SI. A coluna da direita mostra unidades usuais que devem ser evitadas, mas que ainda são utilizadas com frequência. Dependendo da unidade a ser usada, temos os valores para a constante universal dos gases. Exemplo 1. Um mol de gás ideal encontra-se a 1,01 vezes 10 elevado a 5 Pascal e 0 graus Celsius. Qual é o volume ocupado por esse gás? Resolução: P igual a 1,01 vezes 10 elevado a 5 Pascal. V igual a X. N igual a 1 mol. T igual a 273,15 kelvins. R igual a 8,314. PV igual a nRT 1,01 vezes 10 elevado a 5, vezes V, igual a 1 vezes 8,1314, vezes 273,15. V igual a 0,022448 metros cúbicos, ou seja, V igual a 22,48 litros. Exemplo 2. Quantas moléculas de hélio existem em um balão de 500 mililitros que se encontra a 25 graus Celsius, exercendo uma pressão de 1,05 atmosfera? Resolução: P igual a 1,05 atmosfera. V igual a 0,5 litro. N igual a X. T igual a 298,15 kelvins. R igual a 0,082. PV igual a nRT 1,05 vezes 0,5, igual a N vezes 0,082, vezes 298,15. N igual a 46,6 mols. Agora é só multiplicar por 6,02 vezes 10 elevado a 23. Lembra? N, hélio, igual a 2,8 vezes 10 elevado a 25 átomos. Que acontece com uma transformação gasosa, onde pressão, volume e temperatura se alteram. William, você quis dizer que teremos P1, V1 e T1 antes da transformação, e P2, V2 e T2 depois da transformação? Para resolver este problema, basta dividir a equação de Clapeyron do sistema antes da transformação pela equação depois da transformação. P1V1 dividido por P2V2, que é igual a nRT1, dividido por nRT2. Cancelando os termos comuns, NR, e deixando PV dividido por T, do início de um lado, e PV dividido por T, do final do outro, fica P1V1 dividido por T1 igual a P2V2 dividido por T2. Beleza? Beleza que nada. Tá uma feiura, isso sim. Eita! Tá de sacanagem, hein, professor? Entendi nada, mais alguém? Estou contigo, William. Ficou mais claro com essa imagem. Talvez com exemplos fique melhor. Ok, vocês venceram. Vamos ao exemplo. Exemplo: 1 litro de um gás ideal a 1 atmosfera e 25 graus Celsius foi comprimido para meio litro e teve sua temperatura aumentada para 40 graus Celsius. Qual a pressão final do sistema? Resolução: P1 igual a 1 atm, V1 igual a 1 L, T1 igual a 298 K, P2 igual a X, V2 igual a 0,5 L, T2 313 K. Aplicando P1V1 dividido por T1 igual a P2V2 dividido por T2, temos 1 vezes 1 dividido por 298 igual a dP2 vezes 0,5 dividido por 313, P2 igual a 2,1 atmosferas. Um balão de 2 litros contém 0,4 grama de hélio a 17 graus Celsius. Qual a pressão do gás em quilopascal? Um reator químico, operando a 127 graus Celsius, possui uma válvula de segurança que abre quando a pressão interna ultrapassar 10 atmosferas. Se o reator possui 140 gramas de nitrogênio, qual o volume do reator para que a válvula de segurança não seja acionada?
Um cilindro de oxigênio de 8,2 litros contém 320 gramas a 27 graus Celsius. Se a válvula for aberta até que a pressão caia para 7,5 atmosferas, e supondo que a temperatura permaneça constante, qual a massa de oxigênio liberada? A lei de Dalton das pressões parciais estabelece que, em uma mistura de gases que não reagem entre si, a pressão total exercida é a soma das pressões parciais individuais de cada gás componente. A pressão parcial é a força que cada gás exerceria se ocupasse o recipiente sozinho. Simbolismo: P total igual a P1 mais P2 mais P3. Exemplo: um sistema fechado, a 300 kelvins, possui oxigênio exercendo 21,9 kPa e nitrogênio exercendo 78,1 kPa. A pressão total é P total igual a P1 mais P2, que é igual a 21,9, mais 78,1, que é igual a 100 kPa. Amiguinhos, quem poderia discorrer sobre esta figura? Professor, a figura apresenta 3 cilindros, supostamente de mesma capacidade. No cilindro amarelo, existe um gás A, exercendo 0,4 atmosfera de pressão. No cilindro azul, existe outro gás B, exercendo 0,6 atmosfera de pressão. No cilindro verde, supostamente foram transferidos os conteúdos dos 2 cilindros. Agora os gases A e B exercem juntos uma atmosfera de pressão, confirmando assim a lei de Dalton. Mandou bem, Elsa Kigata. Alguém poderia pesquisar uma relação entre pressão parcial e fração molar? Professor, encontrei a seguinte definição: a pressão parcial de um gás, em uma mistura, é acentuada diretamente proporcionada a grave igual a fração molar. Simbolismo: pressão parcial do gás é acentuada igual a S UAFR fração molar vezes a pressão total. Exemplo: un recipiente contém 1,5 moles de nitrogênio e 0,5 moles de oxigênio, exercendo 5 kPa de pressão. Fração molar do N2 acentuada igual a 1V/RgL5 dividido por 2, que é acentuada igual a 0,75. Fração molar do 2 acentuada igual a 0,5 dividido por 2, que é acentuada igual a 0,25. Tiene 12 acentuada igual a 0,75 veces 5, que es acentuada igual a 3,75 kilopascals. Pio 12 acentuada igual a 0,25 veces 5, que es acentuada igual a 1,25 kilopascals. Almirante Barroso, boa pesquisa e exemplo esclarecedor. Se alguém ainda tem dúvida, pergunte para o colega. Não, você não leu errado. O título deste tópico é CPTP mesmo, e não CNTP. Ao longo dos séculos XIX e XX, a sigla STP, Standard Temperature and Pressure, estabeleceu os valores 273,15 kelvins e uma atmosfera como referência no estudo dos gases. No Brasil, esse padrão foi traduzido para CNTP, Condições Normais de Temperatura e Pressão. Em 1982, a IUPAC definiu a pressão padrão como 100 kPa, ligeiramente diferente de uma atmosfera, que corresponde a 101,325 kPa. Desta forma, no Brasil, passou-se a usar a sigla CPTP, Condições Padrão de Temperatura e Pressão. Professor, considerar 0 graus Celsius como condição normal é coisa de quem mora na Sibéria. Como diria o William, ô louco! Isso mesmo, Avalanche!
A IUPAC também define SATP, Standard Ambient Temperature and Pressure, como sendo 298,15 kelvins e 100 kilopascals, considerando que 25 graus Celsius é mais real que 0 graus Celsius para as condições de trabalho em laboratório e indústria. No Brasil, esta sigla foi traduzida para CATP, Condições Ambientais de Temperatura e Pressão. A diferença entre CPTP e CATP está na temperatura. A pressão padrão em ambos os casos é 100 kilopascals. CATP ficou melhor que CPTP e CNTP, concordam Avalanche e William? A IUPAC considera molar o adjetivo que, colocado após a grandeza, significa dividido pela quantidade de substância. O volume molar é o espaço ocupado por 1 mol de uma substância, geralmente um gás, em determinadas condições de temperatura e pressão. Simbolismo. Vm igual a V dividido por N unidade, litro por mol. Exemplo, o volume molar do hidrogênio na CPTP é 100.000 vezes V, igual a 1 vezes 8,1314 vezes 273,15, que é igual a 0,00227 metros cúbicos, ou seja, 22,7 litros. Vm igual a 22,7 litros por mol. Professor, encontrei esta representação para o volume molar na CPTP. 3 cubos medindo 28,3 centímetros de aresta contém 1 mol de gases diferentes. Calculando o volume do cubo, encontramos 22,7 decímetros cúbicos. Como 1 decímetro cúbico corresponde a 1 litro, temos que o volume molar de qualquer gás na CPTP é igual a 22,7 litros. Beleza? Jacinto Dores Costa, muito interessante essa estratégia de utilizar cubos para mostrar o volume molar. Parabéns! Professor, preparei um resumo sobre volume molar, sob diferentes condições. Nas condições normais de temperatura e pressão, o volume molar é 22,4 litros por mol. Este valor ainda é bastante usado nos vestibulares. Nas condições padrão de temperatura e pressão, o volume molar é 22,7 litros por mol. Este valor segue a recomendação da IUPAC pós 1982. Por último, nas condições ambientais de temperatura e pressão, o volume molar é 24,8 litros por mol. Este valor corresponde às condições mais reais de um laboratório. Durante a digestão dos animais ruminantes, ocorre a formação do gás metano, CH4, que é eliminado pelo arroto do animal. Cada cabeça de gado gera, anualmente, 50 kg de gás metano. Calcule o volume de metano produzido por ano, por 1,6 vezes 10 elevado a 8 cabeças de gado, nas condições ambientes de temperatura e pressão. 3 recipientes de mesmo volume e mesma temperatura apresentam ozônio exercendo uma pressão P, oxigênio exercendo uma pressão 2P e hélio exercendo uma pressão 3P. Qual recipiente apresenta maior massa? Sugiro que Leia recomenda. Um dia sem reclamar. Autor: Davi Lago em Marcelo Galupo. Editora: Citadel. Data da publicação:
15 de janeiro de 2021. Edição 1ª. Inverti a ordem da reflexão com a sugestão de leitura. O motivo tem nome e sobrenome. WTF. William. Reclamar é saudável? Sempre. A todo momento? E você, reclama de tudo e de todos? O hábito de se queixar drena a energia e aumenta o estresse. Procure focar na gratidão e viva de forma mais leve. Achar o conteúdo de química difícil e reclamar que não está entendendo ajuda em quê? Sempre que estiver com dificuldade, pare o vídeo e retome a explicação. Doutora Minerva, calma! Encontrei um vídeo infantil sobre consumo responsável! Achei pertinente, pois tem muito adulto que desconhece o assunto. O link encaixei na descrição. Perguntei para o Armando Nascimento de Jesus que, assim com o homem, quantos R's ainda iríamos conhecer? Sim, porque começou com 3 R's, depois foi para 4 e chegamos no 5º. Pode isso? Armandinho respondeu que foram catalogados 69 R's. Plutarco! Isso não tem a menor graça! Tiago Melo Calçade. Compactuo com sua exaltação, mas minha pesquisa mostrou que esses 69 R's foram reduzidos a 10 R's pelos pesquisadores Denise Reich, Walter J.V. Vermeulen e Sjors Vitjes. Otto Chorano, essa história de trocentos R's me fez questionar por que a letra R e não a letra A, B ou C. A resposta que encontrei foi que o prefixo re significa realizar novamente. Daí os termos repensar, reutilizar, reciclar, etc. Denise Reich, Walter J.V. Vermeulen e Sjors Vitjes, pesquisadores citados, em 2018 fizeram um levantamento de 69 R's e sintetizaram em 10 R's. Recusar, repensar, reduzir, reutilizar, reparar, recondicionar, remanufaturar, redestinar, reciclar e recuperar. Doutora Minerva, como fica o acumulador compulsivo em relação a tudo isso? Érica Gomes, você tocou em um ponto delicado. De fato, o transtorno de acumulação compulsiva e a filosofia dos 3 R's, ou 10 ou 69, representam caminhos opostos em relação ao consumo e ao apego material. Enquanto os 3 R's buscam sustentabilidade e o desapego, a acumulação gera excesso e sofrimento emocional. Como está o seu guarda-roupa? Continua guardando roupas que não usa há anos? Doutora Minerva, calma. Podemos encerrar este estudo de caso? Foram abordadas várias particularidades do tema que me deixaram super satisfeito. Professor, ao seu dispor, concordo em gênero, número e grau. Amiguinhos, bora encerrar? Se me permitem, eu acho que faltou uma abordagem sobre economia linear e economia circular. Alguém poderia discorrer sobre isso no próximo módulo? Dr. Ciro João, excelente sugestão. Bora lá, pessoal. That's all, folks.